Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o fonocardiograma. Na aula anterior a gente falou sobre eletrocardiograma, né? Medir as atividades elétricas do coração. Nessa aula a gente vai falar do som cardíaco, que é o fonocardiograma. Dos sons cardíacos, né? Então vamos ver como é que é isso. E lembrando de novo que esta aula também é importantíssima dela ser bem compreendida, porque ela vai ser mais um elemento que a gente vai colocar quando a gente for estudar o ciclo cardíaco. Então a gente vai ver a eletricidade, vamos ver os sons e vamos ver outras coisas. Então já é um preparatório para a gente encarar o ciclo, que é o elemento central da fisiologia cardíaca. Tá bom, gente? Bom, então aqui a gente tem até um estetoscópio, ó, né, que é um instrumento que a gente usa para aferir esses sons cardíacos, para, né, ouvir os sons do coração. A gente usa muito esse instrumento aqui. Então, vamos ver como é que é isso, o que que produz o som característico do coração, né? Então, olha só, gente, a gente viu a anatomia interna do órgão, né, que a gente tem câmaras internas, átrios e ventrículos, não é isso? Né? E átrios e ventrículos são separados por uma estrutura que é a válvula átrio-ventricular. A gente tem a tricúspide de um lado e a mitral do lado direito, a tricúspide, né, e mitral do lado esquerdo. Além disso, a gente também tem válvulas aonde? Nos acessos arteriais, ó, que são as válvulas semilunares, né? Então a gente tem a válvula pulmonar no acesso do tronco pulmonar e a válvula aórtica no acesso da artéria aorta. Muito bem, então são 4 válvulas cardíacas que estão aqui, ó, alinhadas. Lembra que a gente viu aquela imagem que a gente vê de cima, assim? A gente vê, e aqui nessa também a gente vê que elas estão alinhadinhas, ó, todas na mesma altura, que se a gente traça uma linha, a gente passa em cima das 4, né? A válvula pulmonar mais anterior e a aórtica um pouquinho mais para trás, e as duas atrioventriculares mais para trás ainda, mais posteriores. Bom, por que a gente está falando dessas válvulas, gente? Porque elas vão ser as principais responsáveis em produzir o som cardíaco, tá? É o trabalho dessas válvulas. Então vamos ver como é que é isso. Então olha lá, então aqui ó, essa imagem que a gente estava falando, olha lá, a pulmonar bem para frente, a aórtica aqui, e a gente vai ter as duas atrioventriculares. Ó que imagem bonita, bem colorida. Aqui a gente vê artérias coronárias, aqui a gente vê as veias cardíacas responsáveis pela nutrição da parede cardíaca, né? Então é o seguinte, ó, aqui a gente está com as semilunares abertas, pulmonar e aórtica, e as atrioventriculares aqui fechadas, ó, a tricúspide aqui, olha lá, as 3 cúspides, tá vendo que a gente falou? E aqui a mitral, que sim, tem duas, a gente pode chamar de bicúspide? Não, não se usa esse termo, se fala, chama ela de mitral, ela tem um nome próprio, então ela é conhecida assim, tá? Então aqui nessa situação o sangue está sendo ejetado, ó. Então significa que o coração está em sístole, em contração, os ventrículos, tá bom? Os ventrículos estão aqui para baixo. Aqui foi removido o átrio, a gente tirou os átrios, estamos vendo a porção das válvulas que compõem o esqueleto fibroso e que sustenta, lembra que eu comentei com vocês? Esse esqueleto ele sustenta o miocárdio ventricular, né? Ele dá suporte, que é a parte maior aí do coração, tá bom? Bom, então é o seguinte, gente, como que essas válvulas produzem o som cardíaco? Elas vão produzir quando elas fecham. Então, quando a gente tem o fechamento da válvula, a gente vai ter o que está mostrando essa imagem aqui, ó. Aqui é a válvula aórtica. Então, é aquela válvula que está no acesso da artéria aorta. A gente vai ter as cúspides da válvula, que são essas estruturas aqui, essas 3 fatias, tá vendo? São 3 estruturas. Quando elas se encontram, é que produz o fechamento. Lembra que nas semilunares a gente tem como se fossem uns bolsinhos? Então, quando esses bolsinhos eles batem um contra o outro, isso produz uma vibração no ponto de encontro aqui, ó. E aí a gente tem a produção de um som.
Então, isso acontece também com a mitral e com a tricúspide. À medida que o ventrículo vai enchendo, o sangue vai empurrando essas válvulas para cima, a estrutura valvar, até que as válvulas, porque a gente tem que pensar assim, ó, que válvula ela é formada pelas válvulas. Válvula é diminutivo de válvula, tá? Muita gente chama a válvula de válvula, mas o correto é válvula, tá? Porque a válvula ela é formada por várias válvulas, tá ok? Então a gente vai ter o encontro das válvulas, ou também pode ser chamado de cúspides, por isso que a gente chama de tricúspide, né? Esse encontro, gente, é que produz esse tum, né, do coração, tá? É que vai produzir o som, vai produzir uma vibração ali, como se fosse um tamborzinho. Aí é o seguinte, a gente tem áreas de ausculta cardíaca, que a gente chama, que são as áreas correspondentes aos pontos onde estão as válvulas, que a gente percebe melhor o som de cada uma das válvulas, que são esses que estão representados aqui nessa imagem, tá vendo? Então, normalmente, quando um médico, né, vai fazer um exame de ausculta cardíaca, você vai no médico, ele vai ouvir como é que tá seu coração e tudo, vocês já repararam que ele vai posicionando o estetoscópio em áreas diferentes, justamente para mapear essas válvulas, tá? Para tentar ouvir ao máximo isoladamente cada uma delas. Por quê? Porque se tiver um som diferente do que aquele que normalmente é ouvido, percebido, significa que essa estrutura pode estar com algum problema, que ela está produzindo um som diferente, ela pode estar com uma alteração morfológica. E isso pode trazer problemas, porque lembram, as válvulas, a importância delas é garantir o fluxo unidirecional do sangue, tá? Então, quando as válvulas atrioventriculares é impedir que o sangue retorne para onde? Para os átrios, que ele siga dos átrios para os ventrículos. As válvulas semilunares é impedir que o sangue retorne, reflua, faça o que a gente chama de movimento retrógrado, quer dizer, ande para trás em direção ao ventrículo. Tem que ir para frente, tá? Ah, no final da sístole, lá quando terminou a ejeção, o sangue quando sobe, ele não tende a voltar? Ele tende, mas ele vai se chocar contra a válvula semilunar. Ele vai voltar dentro do próprio segmento arterial, mas ele não volta para a câmara ventricular. Isso é que não pode acontecer, do sangue retroagir para aquele compartimento que ele acabou de sair, tá? O fluxo do sangue é sempre unidirecional, tá ok, gente? Bom, os sons cardíacos que a gente tem são chamados de bulhas, são as bulhas cardíacas, tá? Então a gente vai ter a primeira bulha, que muitas vezes a gente chama de B1, que é produzida pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, ou seja, fechamento da mitral e da tricúspide, tá? Tá aqui, ó, válvulas AV, são as válvulas atrioventriculares. Então a gente vai ter aí, ó, a primeira bulha, B1, ela é produzida por M1, esse M é de mitral, mais T1, T de tricúspide, e 1 é de primeira bulha, tá ok? Bom, a segunda bulha, né? Então o som cardíaco ele é muito representado, gente. Muitas pessoas, né, quando vão dizer, como é que é o som do coração? Usa aquele recurso, né, de onomatopeia da gramática para representar que seria assim, ó, tum-tá, 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 ó, né? Então, o tum é a primeira bulha, o tá a segunda bulha. Então a gente vai ter, eu às vezes acho que é tum-tum, mas é tum-tá que o povo diz. Mas são dois sons que a gente percebe bem, né? Então, a segunda bulha é produzida pelo fechamento das válvulas semilunares. Então, é o fechamento que produz o som, não a abertura, tá? E aí, as válvulas semilunares são quem? Aórtica e pulmonar. Então, lá, B2, que é a segunda bulha, pode ser representada por A2, que é a aórtica, mais P2, o P de pulmonar. Tá ok? Então, se usa essa representação só para, na realidade, resumir essa ideia, tá? Não é nem para confundir vocês. Ó, então aqui, olha só, gente. Quando os ventrículos estão em sístole, e aí é muito importante aqui eu destacar uma coisa para vocês, para vocês ficarem ligados nisso. Quando a gente fala sístole, a sístole cardíaca, eu estou me referindo o quê? A atrioventrículo, porque a sístole atrial acontece antes da sístole ventricular, como a gente viu na aula de eletrocardiograma, né? Mas quando a gente fala sístole, é ventrículo, tá, gente? Os ventrículos representam a porção principal do órgão,
né? Eles é que vão receber o sangue e vão jogar esse sangue para um outro lugar, né? No caso do ventrículo direito, para onde? Pulmão. Ventrículo esquerdo, corpo inteiro. Então, quando a gente fala assim, sístole, aqui nem tá aí, ó, válvulas em sístole, significa o quê? Sístole ventricular. Quando a gente quer falar do átrio, a gente especifica sístole atrial. Quando a gente fala só sístole, é ventricular, tá? Então, olha só. Então, aqui, ó, quando está em sístole, ó lá, os ventrículos contraídos, estão vendo? A gente vai ter as válvulas semilunares abertas e as atrioventriculares fechadíssimas, porque quando o ventrículo comprimir esse sangue aqui dentro, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar o sangue para cima. Então, ele tende a refluir para o átrio, só ele não vai refluir por quê, gente? Músculo papilar puxando o cordão tendíneo e segurando a onda ali, segurando essa válvula fechada, tá? Então, a gente tem a abertura das válvulas semilunares. Então, significa o quê, ó? O primeiro som, a primeira bulha, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares, acontece no início da sístole, tá? Ela fecha justamente para impedir que o sangue retorne para os átrios, é hora do ventrículo esvaziar, então tem que abrir o quê? Porta de saída dos ventrículos. Qual que é a porta de saída dos ventrículos? As válvulas semilunares, as válvulas que estão nos acessos das artérias, tá bom? E aí esse sangue vai pressionar a válvula semilunar e vai obrigar que ela se abra. E ela vai abrir, ela não vai resistir a essa pressão do sangue. Então a gente tem a primeira bolha, primeira bulha que é tum. Vamos lá. A segunda, então olha aqui, gente, as válvulas em diástole. Como é que a gente vai ter isso aqui, ó? Então as semilunares se fecham, porque as semilunares é para os ventrículos esvaziarem. A diástole serve para encher o ventrículo. Então o coração relaxa para o sangue poder entrar dentro do compartimento ventricular. Então a gente tem a abertura das válvulas atrioventriculares para o sangue passar, ó, do átrio para o ventrículo, né? Então aqui átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então no lado direito o sangue sai do átrio direito, vai para o ventrículo direito, passando pela válvula tricúspide. E do lado esquerdo, o sangue flui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, passando pela válvula mitral, tá? E aí é hora de encher, então tem que fechar a portinha de saída, que são as válvulas semilunares. Então ele está relaxadão, o sangue não está sendo mais empurrado para cima, então essas válvulas naturalmente se fecham. Né? Aquilo que eu falei para vocês, ó, como é subida, quando o coração para de contrair, ó, como está aqui, a contração é que impulsiona o sangue para cima. No momento que ele para de contrair, que ele começa a relaxar, o sangue vai parar de subir, e aí nada vai manter as válvulas semilunares abertas. O que mantém elas abertas é a passagem do sangue, é o sangue passando. No momento que o sangue para de passar, aquele último volumezinho que eu comentei com vocês, ele tende a refluir, ó, tanto no tronco pulmonar quanto na aorta, e aí esse refluxo, o próprio sangue produz o fechamento da semilunar. Porque dilata essas bolsinhas aqui, ó, que compõem a válvula semilunar, que a gente falou. Tá ok? E aí, então, a gente vai ter na diástole o fechamento da semilunar, que vai produzir o segundo som cardíaco, a segunda bulha que a gente diz que é representado pela onomatopeia tá. Tá? Então é tum-tá, tum-tá, tum-tá. Então quando tem o tum, entre o tum e o tá, a gente tem o quê? Sístole. Entre o tá e o tum, diástole. Parece papo de maluco, mas é isso mesmo, tá? Vamos seguir aqui. Olha lá. Então aqui, ó, esse S1 é o primeiro som, S2 segundo som, tá? Só para confundir, né? É B1 e B2. Pensa assim, primeira bulha, segunda bulha. Então entre a primeira bulha e a segunda bulha a gente tem a sístole. Entre a segunda e a primeira a gente tem a diástole. Vocês estão vendo aqui que entre a segunda e a primeira a gente tem uma distância maior? E isso já mostra pra gente, ó, que o evento diástole, ele demora mais, ele dura mais tempo. Tá? Então, um conjuntinho desse de bulha, B1 com B2, compõe um batimento cardíaco. Então, quando a gente vai ouvir o coração de alguém que a gente escuta o tum-tá, tum-tá. O tum mais o tá é um batimento, tá? Então, vamos lá agora para a aplicação clínica, que é o que nos interessa, é o que vale a pena estudar, entender para que serve o assunto. Então, é aqui, ó. Então, olha só, gente, aqui está ilustrando um prolapso de válvula mitral. O que é isso? Olha aqui, então aqui dá um zoom na mitral, tá aqui ela, ó, tá vendo os dois folhetinhos dela, os cordões tendíneos aqui embaixo, aqui ela fechando bonitinho, tá vendo? Ó, ela veda bem.
Agora aqui embaixo tá mostrando ela não fechando direito não, ficou com uma coisa, o sangue ainda força um lado dela aqui que ela cede, tá vendo? Ela tem aqui um prolapso, um mau fechamento que permite refluxo de sangue. Então, naquela história de sopro cardíaco, é mais ou menos isso que se tem. É uma condição clínica que envolve o mau fechamento de válvula. E na maioria das vezes, a maioria dos casos, gente, acomete a mitral, tá? Né? Até porque se pensar o lado esquerdo é o lado que faz mais força, é o lado que vai produzir maior pressão no sangue, então essa válvula está sujeita a sofrer mais pressão do que a tricúspide. Então ela tem mais tendência a apresentar problemas, né? Quando uma tem que apresentar problema, normalmente é a mitral, porque ela está ali sofrendo o sangue, fazendo uma pressão nela por baixo danada, e a pressão do lado esquerdo é maior do que do lado direito, porque o sangue que está do lado esquerdo, o circuito que ele vai ter que percorrer é muito maior, então ele precisa sair com muita força. Enquanto do lado direito não, ele sai com uma pressão mais baixa. Então, para vocês terem uma ideia, a gente vai estudar isso em ciclo cardíaco, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma pressão do lado direito que ela chega, durante a sístole, ela chega a 25 de pressão, tá? Sai do 0, vai para o 8, vai até 25. Do lado esquerdo, gente, esses números que eu tô falando para vocês, de 6 a 25, é do lado direito. Então a tricúspide está sujeita a esse nível de pressão, de máximo 25. A mitral, 120. Então, ela sofre mais o tranco. Então, por isso que ela tende a apresentar mais problema. E aí, o que acontece? Quando a gente tem esse refluxo, então parte do sangue vai voltar para o átrio e uma parte vai embora para a aorta, né? Mas a gente perde um volumezinho. Então, você tem redução de quantidade de sangue circulando no corpo. Você reduz débito com isso. Tem um prejuízozinho. Tem crianças que nascem com esse problema, mas que normalmente, com o crescimento do corpo, ele se corrige sozinho. O corpo vai se desenvolvendo e essa estrutura ela vai sendo corrigida naturalmente. E quando não tem correção natural, tem que se fazer um procedimento chamado de valvuloplastia, tá? Que é uma correção cirúrgica da válvula, da estrutura. E aí tem que fazer o quê? Toracotomia transexternal, né? Espaçador, então tem secção de externo, abertura do tórax, acesso ao órgão e a correção da mitral, tá? E aí, como é que se sabe, se detecta esse problema? É fazendo um exame, um fonocardiograma com maior precisão, né? Existem equipamentos que detectam não só o esteto, ele pega o que o ouvido humano capta, né? E que aquilo, a capacidade de amplificação daquilo é limitada. Agora, você tem como fazer ausculta cardíaca com amplificadores sonoros. E aí você produz curvas como essa aqui, ó, traçados como esse. Então a primeira bulha, que nesse A é o normal, ó, a primeira bulha e a segunda bulha, tá vendo? A gente tem outras bulhas que não são referentes a fechamento valvar. As principais, ó, que são as maiores, tá vendo? Ó, a atrioventricular é até mais intensa do que o fechamento da semilunar, tá vendo? O som produzido é maior, porque ela é maior, né? Elas são maiores, as duas atrioventriculares, do que as semilunares. Essa terceira bulha aqui se refere à entrada do sangue nos ventrículos. Então, isso aqui é durante a diástole, é o enchimento. Então, o sangue, quando entra no ventrículo, ele se choca contra a parede e produz um som também. Esse, normalmente, com o esteto, você não percebe, tá? Esse é mais quando se faz um exame com amplificador sonoro, que vai conseguir perceber esses sons de menor amplitude, né? De menor intensidade. Aqui numa estenose aórtica, ó, você tem o som emendado, tá vendo? Da primeira para a segunda bulha, durante o batimento, um som só. Isso aqui, gente, é estenose. Quando vocês ouvirem esse termo, você usa esse termo para várias partes do corpo. É quando você tem espessamento de uma estrutura. A estrutura fica mais espessa. E aí, nisso, ela vai produzir uma vibração maior, tá vendo? Né? Aqui com regurgitamento de mitral, ó, na questão do sopro. Então você tem a primeira bulha com fechamento da atrioventricular e durante a ejeção você tem esse refluxo de sangue para o átrio que produz um som de sopro durante todo o batimento até chegar na segunda bulha. É quando aconteceu o batimento de novo, quer dizer, durante a contração, durante a sístole. Tá ok, gente?
regurgitamento de aórtica, válvula aórtica com problemas, que permite refluxo do sangue da artéria aorta para os ventrículos durante a diástole. Aí a gente tem produção de som também. Aqui é o sangue retornando para o ventrículo, produzindo esse som, tá vendo? Que a gente vê na diástole, né? O mau fechamento da válvula aórtica, tá? Estenose de mitral, né? A gente vai ter problemas aí com o fechamento da mitral, isso vai produzir refluxo sanguíneo em direção a átrios. E aqui outras situações, tá? Tudo bem, gente? Então, é um exame que você, ó, a partir dele, do som, da qualidade do som produzida, você consegue detectar problemas em sístole e diástole, né? Porque se eu tenho o retorno sanguíneo, por exemplo, aqui nessa da aorta, né? Se o sangue está retornando para o ventrículo, né? Nessa regurgitação de válvula aórtica, eu vou ter menos sangue circulando no corpo. Isso pode explicar, por exemplo, pressão baixa, tontura, dor de cabeça, desmaios, ok? Então, a partir do som, a gente consegue ver os grandes eventos sístole e diástole. Belezinha, gente? Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, que tenha ficado claro. E a gente segue em frente, né? Então, até a próxima.